Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Lucas 7:11. Vos trago nesta noite uma palavra de Deus aos vossos corações, que diz assim, o título é O Filho da Viúva de Naim. E aconteceu que pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-lhe a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nesta noite, a palavra que vos trago fala de uma viúva. Fala da viúva de Naim. Uma mulher que não fala de identidade. O nome que ela traz é o nome da cidade, Naim. Ela não traz uma identidade. A Bíblia não traz uma identidade dela. É um texto muito conhecido, né? Em Lucas 7:11. É repetido nos evangelhos. Lucas foi um discípulo de Paulo. Lucas era discípulo de Paulo. Lucas não viveu no tempo do Senhor Jesus, hoje não foi discípulo de Jesus, melhor dizendo. Cresciam os pesquisadores que ele era um dos 70, que a Bíblia cita. Mas o fato importante dentro desse texto, quando falamos de viúva, é que ser viúva em Israel, naquele tempo, era algo desprezível, era caso de preconceito, porque a própria lei já condenava as viúvas a um estado de calamidade. A própria lei que fora dada a Moisés é citada em diversos textos na Bíblia, mas só para especificar um, está em Deuteronômio, no capítulo 25, que fala sobre a viúva. É tanto que a viúva, ela, quando o marido morria, que ela ficava viúva, a mulher teria que se casar com o irmão do marido. O cunhado teria que casar com a viúva para que desse procedência à sua geração, à sua descendência, e também para que possuísse os seus bens, porque essa era a lei e os profetas. Então, ser viúva naquele tempo era um motivo de vergonha, era um motivo de zombaria, era um motivo de ser rejeitado pela sociedade. E quando também o marido morria, a mulher se tornava viúva, o filho do sexo masculino, o filho homem, era o provedor da casa, era o provedor da família. Mas a Bíblia diz, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, versículo 11, desse próprio livro que leva o nome de Lucas, que o filho único daquela viúva falecera. Além do que a lei lhe impunha, de que ela era uma pessoa desprezível por ser viúva, o único seu provedor, o seu filho único, tinha morrido, porque o seu primeiro provedor, que era o marido, já falecera. Esse é o fato por ela ser uma viúva. Além de todo esse desprezo, ela agora tem que sepultar aquilo que era o único motivo da sua sobrevivência. Levar em um cortejo pela rua o seu filho para sepultar, sabendo, como todo mortal, como todo ser humano sabe, que a morte é algo que ninguém voltou aqui para explicar. Quem vive pela fé tem uma visão diferente da morte.
Mas até muitas pessoas que vivem por a fé não estão preparadas para o momento da morte. E aquela mulher desprezada, a sua última esperança, ela levava para o cemitério. E diz a Bíblia que Jesus vinha da região de Cafarnaum e vai até Naim com seus discípulos e mais alguma outra multidão que seguia ele. E ao entrar na cidade de Naim, diz os historiadores que na entrada da cidade, ele encontra com aquele cortejo fúnebre daquela mulher desamparada, desprezada, hostilizada pela sociedade daquela época por ser viúva, porque era motivo de vergonha, levando a sua última esperança para sepultar. E Jesus vai de encontro àquela mulher e quebra todo o protocolo, indo de encontro à lei, e com esquife ele toca o caixão do filho daquela mulher e diz: jovem, a ti te digo, levanta e anda. Mas quando Jesus fez isso, ele tinha dito à mulher: não chores. É muito fácil o seu vizinho, a sua filha, o seu marido, ou a sua mãe, ou uma grande amiga, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de uma grande perca, alguém que te ama, que gosta muito de você, que quer o teu bem, que quer te consolar, dizer para você: não chore. Mas no momento da morte, de todas as percas que um ser humano pode ter, a morte é algo que ninguém se contém. Porque por mais espiritual que ele seja, por mais que ele conheça a Deus, ele não está preparado para partir daqui. Então é fácil essas pessoas do seu convívio, do seu círculo familiar, do seu convívio do dia a dia, dizer para você: não chore. Mas eles dizem porque estão querendo ser bom com você. E eles não estão errados em falar isso. Mas uma coisa é sua mãe, ou seu pai, ou sua irmã, seu irmão, seu vizinho, sua amiga, seu colega de trabalho, seu patrão, dizer para você: não chore. E outra coisa é Jesus, o Todo-Poderoso, dizer para você: não chore. Porque quando ele fala, está na ordem do absoluto. Quando ele fala e está falado. Porque ninguém fala como ele fala. Ninguém opera o que ele opera. Ninguém faz o que ele faz. Só ele tem poder de transformar a morte em vida. Porque ele é o dono da vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas há algo interessante sobre o choro e sobre a viúva dentro da Bíblia. Há algo muito interessante sobre choro e sobre viúva dentro da Bíblia. Por que Jesus teve aquela atitude? A própria lei que fora dada a Moisés, que dizia que a viúva teria que ser tomada pelo seu cunhado, e que se o marido morresse, o filho homem seria o seu provedor. Em Êxodo 2:22 ele diz, na lei que fora dada a Moisés: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. A Bíblia também nos relata um choro de uma mulher pelo seu filho. Diz que Mateus 2:18 diz assim a palavra do Senhor: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada porque já não existe. Isto fala de um texto sobre Raquel, quando Herodes manda matar os meninos de 3 anos para baixo, para tentar descobrir Jesus, para tentar descobrir o Messias, porque ele foi enganado pelos magos que foram visitar o menino Jesus para ofertá-lo. E aí Herodes manda matar os meninos e essa mãe chora. Então ela chorava a morte do seu filho, ela chorava a sua última esperança, ela chorava por causa do seu provedor. Mas a Bíblia também relata de uma outra viúva. E olha, onde é que nasce a esperança? Olha como Deus opera na vida daquele que está chorando, que não tem mais esperança, que não sabe mais para onde ir. A Bíblia diz em 1 Reis 17:9, quando Deus, pela boca do profeta Isaías, que diz: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha
que aquela mulher disse que só tinha um pouco de azeite e um punhado de farinha. E como ela poderia sustentar um profeta? Deus, na aflição do profeta, diz ao profeta que uma viúva ia sustentar ele. E sabia muito bem que, segundo a lei, uma viúva com um filho que só tinha um pouco de azeite e um punhado de farinha poderia sustentar um profeta que fugia de Acabe e de Jezabel? De que forma? Veja que Deus está tentando suscitar no coração do profeta uma esperança de um lugar onde era contraditório, porque uma viúva não teria provedor, porque o filho dela ainda era um jovem que não trabalhava e estava doente. A prova é que nesse texto mesmo o profeta deita sobre esse jovem. Mas eu tenho mais para você, falando de viúva e de choro. A Bíblia diz em Isaías 54:4: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Esse texto de Isaías 54 fala da glória da igreja. A igreja é o corpo de Cristo reunido na terra. A igreja, Isaías falava, para a noiva do Cordeiro. Mas como é que Deus, falando da glória da sua igreja, na boca do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele fala da mocidade e fala da viuvez. Deus está profetizando na boca do profeta Isaías pelo seu Espírito Santo, falando a palavra que ele iria cumprir 700 anos na frente. Ele está falando as viúvas que são envergonhadas, que são motivo de opróbrio, motivo de vergonha, motivo de desprezo. É sobre vocês também que eu vou levantar a minha igreja. Deus fala de uma noiva, que é a noiva do Cordeiro, e não esqueceu da viúva. Para você ter uma ideia do simbolismo da viúva dentro da igreja, que até o termo viúva é trazido no texto que representa a glória da igreja de Isaías 54. Deus não esqueceu da viúva. E Jesus também fala disso. Jesus, em Lucas 21, versículo 2 e 3, ele diz: e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todas estes. Esta pobre viúva lançou. Diz que Jesus olhava, observava os poderosos colocando as ofertas ali no tesouro. E ele diz: a viúva colocou mais do que todos, porque ela colocou de tudo que ela tinha, e os outros colocou do que sobrou, do que sobejou. Por que Jesus disse isso sobre a viúva? Sobre a oferta da viúva? Exatamente por causa do desprezo que ouvia sobre a viúva. A Bíblia diz em Tiago 1:27: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. A Bíblia também nos fala em Provérbios 26: a multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Jesus foi o fiel e continua sendo fiel na sua palavra para guardar a tua causa, para visitar o teu opróbrio, para visitar-te na tua vergonha, para te levantar do pó e da cinza. Ele é fiel. Porque a Bíblia fala que uma multidão se encontrou com outra. Multidão se encontrou com multidão. Uma representava a vida, outra representava a morte. A multidão que ia com Jesus representava a vida. A multidão que vinha trazendo o cortejo ali, o reino morto, representava a morte. Mas a Bíblia diz: na multidão há muitos gritos, mas tem uma voz fiel. Na multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Na multidão que ia com Jesus, muitos poderiam não entender o que Jesus estava fazendo, tocar com esquife ou caixão de um morto, porque pela lei era proibido tocar o morto. Jesus quebra os paradigmas. Mas Jesus era o fiel, e ele continua sendo fiel hoje na minha e na tua vida. A Bíblia fala também sobre o choro. No Salmo capítulo 30, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquela mulher estava triste, angustiada, desprezada, levando a sua única esperança, o seu provedor, motivo de vergonha para ela. Não sabia mais de onde ia tirar o seu sustento, além de sofrer a dor da mãe, de enterrar o seu próprio filho, porque todos esperam pela ordem que, na verdade, a mãe sempre espera que o filho vai sepultar ela. Essa é a ordem da vida. Todos vieram do pó e ao pó tornará. Mas uma mãe enterrar o próprio filho é coisa triste. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, meus queridos, houve um homem também que o choro dele comoveu o coração de Deus.
A Bíblia diz em Isaías 38:3, e disse: Senhor, peço-te que lembre-te agora que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. A Bíblia diz que o choro de Ezequias, ao receber a notícia de um profeta de que morreria, comoveu o coração de Deus. Ele vira para a parede de Deus, acrescenta 15 anos de vida a Ezequias. E a Bíblia também nos fala na simbologia de uma mãe. Deus se coloca no lugar de uma mãe. De todo o amor comparado, Deus se coloca no lugar de uma mãe. Isaías 49, 15 e 16 diz a palavra de Deus: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão diante de mim, continuamente diante de mim. Arabacante, arabachuri me canta, arabachuri me anda. Lechoramanagasuri canta. Deica labra seca, labra sudecandarás. Alabre a canto, surimianda, labra surimicaia. Eu não sei, mulher, o que você está passando agora. Eu não sei o que você está vivendo. Qual é a tua angústia, qual é a tua dor. Qual é a tua tristeza, qual foi o sonho que morreu na tua vida. Eu não sei quem foi que disse para você que você não vai chegar. Mas eu te apresento nesta noite um Deus que disse para você que você vai chegar. Muitos têm tentado te consolar. Alguns não têm sido nem sinceros com você. Mas o que é fidedigno? Aquele que, na voz da multidão, ele se apresenta quando você menos espera. E diz: não chores porque eu sou contigo. Não chores porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Aquele que falou em Isaías 41:10. Não te espantes, não te assuste, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, a tua causa é minha. Não importa o que você pensa que acabou, você pensa que morreu. Olha, eu sou o Deus provedor, eu sou Jeová Jireh, eu sou o Deus de provisão na tua vida. Eu sou o Deus que levanta o morto. Então você não precisa chorar, você não precisa temer, porque Deus é fiel, querido. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca verá a morte. Você pode estar chorando por coisas que estão morrendo, por coisas que acabou, que você acha que não tem jeito. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite, se você guardar a palavra dele, você nunca vai ver a morte. Porque não importa o que os homens têm tentado matar na tua vida, nesta terra, ele está dizendo: eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim nunca verá a morte. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, diz o Senhor Jesus. E Ele é o Deus que está com o teu nome escrito na palma das mãos dEle. Ele não esqueceu de você. Uma coisa é teu amigo, a tua amiga, o teu irmão, a tua irmã, a tua mãe, o teu pai, teu colega de trabalho dizer para você não chore. Outra coisa é Jesus dizer para você não chore. Quando Jesus fala, está na ordem do absoluto, porque Ele é a ressurreição e a vida. O poder está na mão dele. Ele tem a chave da morte e do inferno. E você que nesta noite escuta esta palavra, que não tem um compromisso com Deus, que não tem uma aliança, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que não tem o seu nome escrito na livro da vida, que não recebeu o Espírito Santo na sua vida, eu faço um convite para você nesta hora. Aonde você estiver aí, com toda a sinceridade do seu coração, se essa palavra trocou o seu coração, se essa palavra arrepiou a sua espinha dorsal, você feche os seus olhos, abra sua boca com toda a sua sinceridade e diga: Jesus, eu te aceito na minha vida como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado, risca o meu passado, lança no mar do esquecimento. Eu quero viver uma nova vida contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz morada dentro de mim. Vem, Espírito Santo de Deus, e preenche o meu ser. Arranca a mágoa, a dor, o ressentimento, a ira, a cólera, a frustração, a decepção, os sonhos que foram embora. Arranca toda a mágoa, toda a dor, todo o ressentimento, toda a raiz de amargura, aquilo que não te agrada. Vem preencher o meu coração. Faça
Faça essa aliança com Jesus nesta noite. O que é que morreu na sua vida? Qual foi o teu sonho? O que era o teu provedor? O que foi que passou na sua vida? Não passou, não. Jesus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele é aquele que tira do pó, da cinza e da lama e faz assentar entre os príncipes e princesas nos lugares celestiais. Escreve o teu nome no livro da vida. Ele é o Deus que te consola. O Espírito Santo, o Consolador, te visita. Nesta hora, eu te apresento o Evangelho da Paz, o Jesus Cristo que te consola. Nesta noite, em nome de Jesus, recebe esta palavra no teu coração. Recebe ela aí, em nome de Jesus. Vai recebendo no poder do nome de Jesus. Arabacanto, rabachuri me canta, rabachuri me anda. Nei calabra seca, labra sudecandarás. Sabe, homem, vai recebendo aí, ó, em nome de Jesus, diz o Espírito de Deus, que tem pessoas em casa agora, tem pessoas arrepiadas agora, sentindo a presença de Deus. Testifica o Espírito de Deus no meu coração, o Espírito de vida, o Espírito que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, que pode estar em todo lugar, que pode testificar todas as coisas. Ele fala ao meu coração nesta hora que você está chorando, porque a palavra falou, parecendo que eu conhecia você. Eu nunca te vi, mas o Espírito de Deus te vê, está em mim e te visita nesta hora. Recebe aí, vai, recebe em nome de Jesus. Alabre canto, surimianda, alabra surimicaia. Terra naga chove canta, ramanaia se. Recebe em nome de Jesus. Não perca tempo. Faz essa aliança agora. Não espera passar agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus.